Fala galera do 8º ano, professor Kleber de Ciências. Vou estar aqui com vocês nessas próximas aulas fazendo uma revisão do conteúdo que será cobrado na prova mensal. Ok, pessoal? Nós vamos falar aqui, vamos relembrar dos assuntos que nós vimos em sala de aula, sobre os processos de eletrização de um corpo, ok? Nós vamos falar os tipos de eletrização, né? Por atrito, por contato e por indução. Por atrito, contato e indução. É isso que nós vamos cobrar na sua prova mensal. Você precisa também saber, relembrar na realidade o conceito de átomo, ok? O que é elétron, o que é prótons, quais são as cargas que o elétron possui, se é positivo ou negativo, o próton, o núcleo, certo? A eletrosfera. Você precisa estudar um pouco sobre os átomos também, que será cobrado na sua prova. Agora, não se preocupe com as cargas elétricas. Em que sentido, professor? No sentido de contas, de fazer contas, aquelas continhas, aqueles exercícios que requerem expressões numéricas, né? Regra de 3 lá, para você calcular a quantidade de carga elétrica. Nós vamos ver isso posteriormente na prova bimestral, nós vamos cobrar isso. Para isso eu vou relembrar um pouco mais sobre isso, tá bom? Falamos muito pouco sobre isso, então fique tranquilo quanto às continhas de cálculo, de fórmula de carga elétrica. Posteriormente a gente vai estar falando mais sobre isso, ok? Preocupe-se apenas em estudar os processos de eletrização. Ok, pessoal? Tudo bem. Gente, vamos começar falando aqui sobre o átomo, né? O átomo tem lá os prótons e os elétrons. Você sabe que o átomo ele possui uma eletrosfera onde estão o quê? Os elétrons circulando naquela eletrosfera, certo? E nós temos o núcleo. E no núcleo, gente, veja bem, no núcleo tem lá a imagem na sua apostila, no seu livro didático, página 5, né? Estude essa imagem, certo? Para te ajudar na assimilação. Nós temos também um resumo no livro de atividades. Se você for lá no livro de atividades, página 2 e página 3, nós temos um resumo, um resumo da matéria que nós demos em sala de aula. Então, o que você precisa saber? Que no núcleo de um átomo estão o quê? Os nêutrons e os prótons. Os nêutrons e os prótons, ok? Os nêutrons, o próprio nome diz, não possui nenhuma carga, é neutro. E nós temos o que? Os prótons, certo? Que possuem carga positiva. Então os prótons possuem o que? Cargas positivas. E os elétrons possuem cargas negativas. Ok, pessoal? Guarde isso, certo? Questão de prova, você saber que possui essa diferença. Muito bem, professor. Um átomo, ele perde prótons? Não, gente, por favor, guarde isso. O átomo, ele não perde prótons, ele perde elétrons. Ele perde e ganha elétrons. Guarde isso, questão de prova. Então, o átomo, guarde bem isso, o átomo, ele não perde prótons. Mas, professor, por que então o corpo fica eletrizado positivamente? Não é o excesso de prótons? Não, gente. É porque ele perdeu elétrons. Quando ele perde elétrons, ele fica carregado positivamente. Não é que o número de prótons aumentou. Não. Ele continua com a mesma quantidade de prótons. Ele só perdeu elétrons. Ok, pessoal? E quando que o corpo fica eletrizado negativamente? É quando ele recebeu elétrons.
elétrons, ok? Ficou com mais elétrons na eletrosfera. Show de bola, pessoal? Guarde isso. Bom, o que acontece no processo de eletrização? Bom, eu dei aqui uma introdução, tá? Eu quero estar dividindo essas aulas para falar com mais propriedade, para a gente gastar um tempo aqui sobre os processos de eletrização. Tá, então eu falei nessa primeira introdução aqui sobre o átomo. O átomo é uma partícula o quê? Microscópica, né? Que é a base o quê? Da formação de toda e qualquer substância. Gente, por muito tempo, olha só que interessante, uma curiosidade. Por muito tempo acreditou-se que ele era a menor parte da matéria, o indivisível, né? Que não se podia dividir. Tanto que a palavra átomo provém do grego e significa aquilo que não se parte, né? Mas no decorrer dos anos, o que acontece? Foram formuladas teorias atômicas, cada uma delas, né, com uma estrutura atômica diferente. Então a evolução dessas teorias foi o quê? Agregando à composição do átomo partículas ainda menores dentro de um átomo, que é os prótons, os elétrons, né? E aí hoje a gente pode entender que um átomo não se trata mais de um elemento indizível e que existem outras partículas menores dentro de um átomo, que nós acabamos de falar, os prótons, os elétrons, os nêutrons, né? Então, nós sabemos que o prótons tem carga positiva e os elétrons carga negativa. Ok, pessoal? Show de bola. Até mais. Nossa próxima revisão sobre os processos de eletrização. Um abraço.